Muito obrigado ao professor Guillaume Tussaud pela sua palestra nessa manhã. De fato, o professor Guillaume pôde demonstrar um pouco aqui nessa manhã conosco o quão profundo conhecedor é de um tema tão delicado quanto esse, que é o parlamento e os direitos humanos, e a democracia e os direitos fundamentais. E dizer, professor Guillaume, que com certeza na próxima revisão desse seu trabalho incluirá dentre os grandes juízes constitucionais mais famosos da história do mundo, entre aqueles que tiveram atuação não só no judiciário, mas também no executivo, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele se graduou pela mais antiga Faculdade de Direito do país, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde teve também o título de doutor em Direito Público e a livre docência em Direito Constitucional, é professor associado daquela mesma faculdade. Em 1991, foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo sido promotor de justiça de 1991 a 2002. Em 2002, com 33 anos de idade, foi nomeado o mais novo secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania da história do Estado de São Paulo, onde exerceu esse cargo até 2005, quando foi nomeado membro da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2005-2007. De 2007 a 2010, ele acumulou a titularidade das Secretarias Municipais de Transporte e Serviços de São Paulo com as presidências da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, e da SP Trans, que é a São Paulo Transportes, a Companhia de Transportes Públicos da capital de São Paulo. Em 1º de janeiro de 2015, assumiu a Secretaria do Estado da Segurança Pública de São Paulo, tendo exercido as funções até a sua posse como ministro da Justiça. Como secretário de Segurança Pública, obteve pela primeira vez na história do Estado a redução de todos os índices de criminalidade em relação ao ano anterior, 2015-2014, e a menor taxa de homicídio por 100 mil habitantes, desde que os índices passaram a ser divulgados há mais de 20 anos. Em maio de 2016, assumiu o cargo de ministro do Estado da Justiça. No exercício do cargo, foi um dos coordenadores da área de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ocorridos no Rio de Janeiro, em 2016. É autor de diversas obras jurídicas, dentre elas destaco o seu curso de Direito Constitucional na sua 35ª edição, A Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, os Direitos Humanos Fundamentais, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. A sua obra de Direito Constitucional, na 35ª edição, já vendeu mais de 700 mil cópias ao longo dos anos. O ministro Alexandre, sem dúvida nenhuma, um dos maiores conhecedores de direito constitucional do nosso país, se não do mundo, é também uma pessoa, um ministro, pensando na eficiência, na prestação jurisdicional. Ele, que assumiu a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, o órgão mais importante do Poder Judiciário brasileiro, assumiu com o 9º maior acervo de processos e, rapidamente, hoje tem o menor acervo de processos dentre todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mostra com que a sua longeva, e assim espero por mais de 25 anos naquele tribunal, trajetória possa trazer grandes melhorias na prestação jurisdicional de cada cidadão brasileiro. Hoje, nessa manhã, o ministro toca conosco e, gentilmente, se ofereceu para falar sobre a independência do Poder Judiciário como pilar do regime democrático. Em tempos tão difíceis que vivemos, não no nosso país, mas no mundo todo, a importância do Poder Judiciário ressaltada nessa manhã aqui pelo excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Por favor, tenha-os da palavra.
Deu, obrigado. Então, bom dia a todos. Eu, inicialmente, quero agradecer o convite que me foi feito para poder participar desse importante evento. Agradeço na pessoa do professor Tiago Matsushita. Em nome dele, cumprimento todos os organizadores do evento. Também cumprimento e parabenizo pela brilhante palestra, o professor Tussaud. Em nome dele, cumprimento os demais professores aqui presentes. Alunos, alunas. Eu, ouvindo o professor Tussaud, na verdade, pensei em fazer um link com o que eu vou falar agora, porque a proximidade dos temas é muito grande, essa proximidade. A questão que hoje nós vivemos, não só no Brasil, em vários países europeus, Polônia, Hungria, vemos, inclusive, algumas questões dessas no próprio Estados Unidos da América, colocam em xeque algumas instituições tradicionais, ou até mais o modo pelo qual as instituições foram moldadas e se desenvolveram a partir das democracias, a partir da vitória, eu diria, num determinado momento histórico, das democracias liberais ocidentais. E esse momento mundial já se iniciou há uns 3, 4 anos, mas é um momento, eu diria, de inflexão nas instituições das democracias liberais. Esse momento exige uma análise aprofundada da própria estrutura, uma análise aprofundada dos parlamentos, da atuação dos parlamentos em defesa dos direitos fundamentais e da própria visão que o mundo pretende continuar a ter, ou que eventualmente pretende alterar, do ramo judiciário, no caso do Brasil, do poder judiciário, nesse contexto de defesa, não só da democracia, mas principalmente, a partir da democracia, dos direitos fundamentais. E isso se dá, num momento histórico importante, após 2 etapas, etapas essas que se iniciaram no final da Segunda Grande Guerra, meados do século passado, após 2 etapas que consolidaram, em determinados momentos, a vitória de um modelo institucional. A vitória da democracia liberal, posteriormente, com o acréscimo em todos os países da jurisdição constitucional, uma vitória da democracia constitucional, com uma legitimação muito grande, que não existia antes, do poder judiciário, do ramo judiciário, em exercer a jurisdição constitucional. Nós tivemos, ao longo do século passado, início desse século, nós tivemos essa concretização. Se iniciou com a vitória das, então, democracias liberais ocidentais na Segunda Guerra. O momento pós-Segunda Grande Guerra foi muito importante para a consolidação das instituições, para o afastamento do personalismo, para o afastamento da concentração de poder em uma única pessoa. A ideia da vitória na Segunda Grande Guerra dos aliados demonstrou que a liberdade, a ideia de separação de poderes, a igualdade deveria prevalecer em todos os ordenamentos jurídicos. Basta recordarmos que uma das exigências dos países aliados em relação aos países derrotados na Segunda Grande Guerra, Alemanha, Itália e Japão, foi a introdução nas constituições, no caso alemão, a chamada lei fundamental, de alguma espécie de controle judicial dos atos parlamentares. Naquele momento, com a concretização da vitória das democracias liberais, se exigiu
é que esses 3 países, a lei fundamental em 45, a Constituição japonesa 46 e a Constituição italiana em 47, dispusessem de mecanismos de jurisdição constitucional. Obviamente, ninguém afirma, e ninguém nunca afirmou, seja da área jurídica, seja da ciência política, que se na Alemanha, por exemplo, houvesse jurisdição constitucional, se já houvesse o Tribunal Constitucional, não teria ocorrido o nazismo. Não é isso que se afirma. Mas haveria um obstáculo a mais do ponto de vista de controle institucional para se transformar, como se transformou a Alemanha, numa democracia constitucional, sob a Constituição de Weimar, no regime nazista, e que se transformou, do ponto de vista formal, por atos parlamentares que não tinham controle jurisdicional. Então, naquele primeiro momento, após a guerra, a concretização de mecanismos de jurisdição constitucional trouxeram, nos subsequentes anos, nas décadas subsequentes, para toda a Europa, principalmente, trouxeram um fortalecimento institucional com bases agora no que nós chamamos de democracia constitucional, ou numa evolução do tradicional Estado democrático de direito para um Estado constitucional. Basta também lembrarmos que após os regimes de exceção, tanto em Portugal quanto na Espanha, também as constituições, Constituição portuguesa e espanhola da década de 70, ambas trouxeram previsões de cortes e tribunais constitucionais. Então, naquele momento pós-guerra, década de 70, até, no caso brasileiro, com a consagração da Constituição de 1988, e pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, com a criação de uma verdadeira jurisdição constitucional no Brasil, se concretizou naquele momento a ideia de que a democracia constitucional estaria não só fortalecida, mas estaria também consolidada para o futuro. Isso também se deu, e é um segundo ponto importantíssimo, essa ideia de consolidação também se deu em virtude de uma outra vitória de um sistema, ou pelo menos do que se propagou, de um sistema econômico, político em relação ao outro. Com a queda do Muro de Berlim, com o esfacelamento da antiga União Soviética, também a partir, em 89, a partir dos anos 90, houve uma ideia generalizada de que não só as democracias constitucionais haviam vencido, do ponto de vista ideológico, a questão institucional, de montagem institucional de governos, mas também que o capitalismo, a livre iniciativa, a livre concorrência teria vencido de forma definitiva os demais regimes ou sistemas econômicos. A partir de 90, juntando já tudo que havia, ou tudo que vinha ocorrendo pós-guerra, se deu o que eu costumo denominar, e o Brasil sentiu muito isso, porque nós tivemos a Constituição, a redemocratização em 85, a Constituição em 88, e logo após a queda do Muro de Berlim, se deu uma euforia, é assim que nós podemos chamar, uma euforia da democracia constitucional. A partir disso, em todos os países, e nós no Brasil sentimos isso de forma muito mais intensa, o Poder Judiciário e as Cortes Constitucionais começaram a atuar
de uma forma ativa, né, o que alguns criticam muito, a questão do ativismo judicial, mas passaram a atuar na concretização maior da efetividade dos direitos fundamentais, como e para, vamos dizer assim, recuperar o tempo perdido, atuação nesses 30 anos, quase 30 anos da queda do Muro de Berlim, do Poder Judiciário no mundo como um todo, nas democracias ocidentais. Essa atuação foi se fortalecendo, foi se ampliando, ao mesmo tempo em que a atuação dos parlamentos, que o professor Tussauds colocou muito bem, os novos mecanismos de atuação parlamentar nessas áreas, mas a atuação do parlamento, ou dos parlamentos, foi ficando mais tímida. Só que se chegou a um terceiro momento, que é, ao meu ver, um momento extremamente perigoso. Não há mais os chamados inimigos externos das democracias constitucionais no molde liberal. Não há mais a luta da Segunda Guerra Mundial e depois pós-guerra, da concretização das democracias liberais contra o fascismo, contra o nazismo. Não há mais a luta que nós tivemos décadas da Guerra Fria e que se encerrou com a queda do Muro de Berlim, entre as liberdades civis, liberdades religiosas, liberdades econômicas e o controle que se exercia em relação ao indivíduo dos sistemas não capitalistas. Ou seja, não há mais um inimigo externo. Quando não há um inimigo externo, e quando, além da inexistência desse inimigo externo, se verifica que a situação geral ainda demonstra problemas de desigualdade de renda, problemas de bolsões de pobreza em diversos países, aumento do desemprego versus tecnologia. Quanto maior a tecnologia, menor a necessidade de mão de obra não especializada, e essa ausência, esse aumento de emprego, a ausência de renda, acaba retroalimentando a pobreza e crises. Aumento da percepção de corrupção. Ou seja, a ausência, e isso nesse momento é muito importante nós termos em mente, refletirmos sobre isso, a ausência do inimigo externo às democracias constitucionais que se julgavam totalmente consolidadas, a própria vitória das democracias constitucionais capitalistas em relação a todos os demais regimes, fez com que se passasse, de uma forma geral, se passasse a uma cobrança maior da efetividade e eficácia dos mecanismos existentes nos regimes democráticos para solucionar os problemas criados por esses próprios mecanismos. A vitória da democracia constitucional, ela gerou exatamente uma exigência maior. Por que as democracias constitucionais não solucionaram o problema da desigualdade de renda? Por que as democracias constitucionais não solucionam o problema do desemprego, da violência, da corrupção? Ou seja, por falta de comparativo com outros regimes, o que ocorria até a queda do Muro de Berlim, a democracia tem vários problemas, isso é. O Churchill já parafraseava outras pessoas dizendo que a democracia é o pior dos sistemas, mas não inventaram nada melhor.
Mas por falta de um comparativo com os demais, se passou a indagar, será que esse sistema institucional que veio lá das democracias liberais do século XIX, passando para o estado do bem-estar social, início do século XX, as democracias constitucionais, final do século XX, será que não estaria esgotado esse mecanismo? E aqueles que passaram a indagar isso se esqueceram totalmente, mas é do próprio ser humano esquecer o que já conquistou e querer sempre conquistar mais, esqueceram que foram esses mecanismos existentes nas democracias constitucionais que permitiram, na maior parte do mundo, que as pessoas possam se expressar livremente. Esses mecanismos, que com todos os problemas, mas esses mecanismos garantiram na maior parte do mundo que os adota a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa. Esses mecanismos, do ponto de vista econômico, garantiram maior acesso à saúde, maior acesso à educação, a menor taxa de mortalidade infantil. E apesar dessas conquistas, a ausência, como eu citei, de um inimigo externo, a ausência de outros regimes para se comparar, fez ressurgir no âmbito de várias democracias constitucionais a ideia, eu diria, a necessidade de alguns de recriarem a política personalista, de recriarem a necessidade de fortalecimento de um único órgão no executivo, de uma única pessoa, para solucionar os problemas. O que até então sempre foi visto como um mecanismo de garantia das liberdades, check and balances, os freios de contrapesos, os três poderes, o sistema de controle jurisdicional amplo, todos esses mecanismos, em virtude de crises econômicas em determinados países, em virtude de um momento de estagnação, todos esses mecanismos passaram a ser criticados como mecanismos que impedem uma pessoa ou um determinado partido político, um determinado grupo, a avançar nas conquistas econômicas do país. Mecanismos que impedem, e todos aqui já ouviram isso, por exemplo, mecanismos que impedem, em virtude da defesa de direitos humanos, avançar no combate à segurança pública. Se inverteu a lógica e se passou a criticar o que até então sempre foram os pontos altos da democracia constitucional em relação a todos os demais regimes. O The Economist fez uma pesquisa recente, questão de 2 anos, 3 anos, onde ele aponta declínio, que é a conclusão do The Economist, declínio da saúde democrática em 70 países. Ou seja, é um sintoma gravíssimo. E por que isso? Quais foram os critérios adotados pelo The Economist? Quebra nas tradicionais regras do devido processo legal, aquela ideia, nós precisamos acelerar determinados julgamentos. O que atrapalha? E a inversão da lógica que eu me referi. O que sempre foi a proteção, as regras do devido processo legal, passaram a ser enxergado por alguns como não regras de proteção, mas regras, normas que dificultam a aplicação da lei. Aquela ideia de que os fins passam a justificar os meios. 70 países apontados
com esse declínio da saúde democrática. Mas não só quebra nas regras do devido processo legal, diminuição de liberdade religiosa nesses 70 países e diminuição de instrumentos tradicionais dados à sociedade civil para participação na vida política, ou seja, restrição ou restrições ao direito de reunião, à liberdade de manifestação, sempre com a ideia, com a falsa ideia de que a forma institucional pela qual as democracias constitucionais foram moldadas e se fortaleceram, essa forma estaria superada e precisaríamos agora de um governo forte, centralizado, que pudesse avançar. Essa ideia não é antiga, essa ideia aqui na Itália, mais proximamente em Roma, essa ideia já existia lá atrás, na República Romana, quando em momentos de crise, o Senado romano dava a um dos dois cônsules, dava poderes de ditador, ou seja, concentrava todos os poderes durante 6 meses, renováveis, concentrava todos os poderes num único cônsul. Mário, por exemplo, renovou isso por mais de 10 vezes. A ideia de que na crise as garantias constitucionais deveriam ser relativizadas. Uma falsa ideia, mas que está fazendo em todos os locais no mundo, na Europa, nos Estados Unidos da América, na América do Sul, fazendo o surgimento ou o ressurgimento do populismo. É o ressurgimento de ataques frontais a garantias constitucionais, o ressurgimento de críticas a direitos fundamentais consagrados historicamente depois de lutas seculares. Porque essa mesma pesquisa do The Economist, que atestou ou apontou que 70 países sofriam do declínio da saúde democrática, nesses 70 países, 1/4 da população desses países, em alguns locais mais, outros menos, mas no geral 1/4, passou a optar por um líder forte, um personalismo político, em detrimento das instituições. 1/5 da população desses países, inclusive, voltando a aceitar governo militar contra o poder civil. A ideia da lei, da ordem radicalmente colocadas para solucionar problemas econômicos. Passou a adotar, aqui também, 1/5, a restrições, aceitando restrições maiores ou menores à liberdade de imprensa. E aí, na sequência aos ataques à liberdade de imprensa, grande parte desses países, desses 70 países, ou da população desses 70 países, com declínio na saúde democrática, grande parte de suas populações também, essas populações passaram a aceitar diminuição de atribuições ou o próprio fechamento de congressos, parlamentos e tribunais. Ou seja, o ataque às tradicionais instituições da democracia constitucional. Isso, eu repito, porque me parece que é o mais importante nesse momento de reflexão da saúde da democracia, isso se deu como um efeito colateral da própria vitória do modelo de democracias constitucionais em relação a todos os demais regimes. Mas, obviamente, é um modelo que precisa sempre ser aperfeiçoado
para evitar a continuidade de uma concentração de renda absurda, para evitar a continuidade de ausência de acesso efetivo a direitos econômicos, sociais, culturais de grande parte da população, mas a negação desse sistema democrático, o afastamento desse sistema democrático não é a solução. O aperfeiçoamento, sim, é a solução. O fechamento de parlamentos, a restrição ao judiciário, e nós tivemos exemplos recentes na América do Sul, Venezuela, e na Europa, Polônia e a Hungria. O ataque às demais instituições para fortalecer um grupo ou uma única pessoa, isso não é a resposta para solucionar problemas econômicos sociais. A resposta, a meu ver, é exatamente o aperfeiçoamento, como se faz e vem se fazendo secularmente, década após década, dos mecanismos da democracia liberal, posteriormente consagrada como democracia constitucional. Não há salvação fora da democracia. Não há salvação fora da consagração da liberdade política, da liberdade de pensamento, da liberdade de iniciativa, da liberdade religiosa. Alguns países podem, momentaneamente, até pela pressão e uma mão forte, atingir alguns pontos econômicos melhores, momentaneamente. Logo há uma queda em relação a isso. Volto ao exemplo mais próximo nosso no Brasil, da própria Venezuela. O que se deve fazer é o fortalecimento dos 3 pilares da democracia: eleições livres e periódicas, liberdade de imprensa e independência do judiciário. Sem esses 3 pilares e sem fortalecimento e aperfeiçoamento desses pilares, a democracia corre risco. Há 3 obras recentes, muito boas do ponto de vista da ciência política. Uma é o Fascismo, da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado nos Estados Unidos, do governo Clinton. As outras 2 obras, Como as Democracias Morrem, Como se Chega ao Fim das Democracias, que fazem um estudo de vários países, várias questões, e colocam exatamente isso. Os países que tendem a um autoritarismo começam atacando um desses 3 pilares, para depois tentar afastá-los a todos. Eleições livres e periódicas, liberdade de imprensa e a independência do Poder Judiciário. Lógico, não significa que nós não devamos, em cada ordenamento jurídico, e aí cada um conhece os seus problemas de uma forma mais pormenorizada, nós não devamos aperfeiçoá-los. Quando se fala em eleições livres, periódicas, obviamente, há uma obrigação de uma recomposição da representatividade daqueles que são eleitos. Já se discute a crise, a chamada crise da democracia representativa, já entrou em crise lá no século XIX, já se falava isso. Na Inglaterra, em debates, os 2 grandes líderes e primeiros ministros da época da Rainha Vitória, Gladstone e Disraeli, pelo Partido Conservador e pelo Partido Liberal, já se dizia que os representantes, os parlamentares, estavam se afastando do povo. Eleições livres, eleições periódicas, a periodicidade de mandatos, que é uma garantia da democracia, mas, obviamente, nós precisamos analisar quais são os erros nos mecanismos eleitorais que estão levando cada vez mais a população a nem querer comparecer para votar.
quais são os erros dos mecanismos eleitorais que vem permitindo que o abuso do poder econômico ou o abuso do poder político façam com que os eleitos não reflitam majoritariamente a vontade dos eleitores. Não basta só garantir eleições livres e periódicas, se diversos mecanismos acabam impedindo que aqueles que forem os escolhidos representem de forma adequada os eleitores. O descrédito do sistema representativo afeta muito a saúde democrática. Ontem, na data de ontem, saiu uma pesquisa no Brasil da confiança institucional da população nas instituições. O Congresso Nacional aparece em último, com só 7% de pessoas que confiam totalmente no Congresso. Veja, isso afeta a saúde democrática de um país. É necessário que novos mecanismos demonstrem para a população a preocupação de aproximar a vontade popular dos seus representantes. Reformas políticas sempre são bem-vindas nesse sentido. No Brasil, já avançamos nisso, conseguindo ou tentando diminuir a influência do poder econômico nas eleições. Houve a vedação de doação por pessoas jurídicas, diminuindo a influência do poder político, com a lei da ficha limpa, tornando pessoas do mundo político condenadas inelegíveis. Mas há necessidade, e ao meu ver, passando agora a reforma previdenciária, passando esse momento, a reforma política é a mais importante, há necessidade de aproximar mais os representantes dos representados. A democracia constitucional não se esgotou, o modelo não se esgotou, mas precisa sempre ser aperfeiçoado. Basta lembrar que no início do século passado, mulheres não votavam. Era uma outra realidade. Nos Estados Unidos, os negros não votavam. Era uma outra realidade. E o que ocorreu? As democracias foram se adaptando. Há uma necessidade dessa adaptação para que isso não se transforme numa desilusão da população. Além do fortalecimento desses mecanismos para garantir efetivamente eleições livres, periódicas e representativas, o segundo pilar da democracia, que é a liberdade de imprensa, também precisa ser reequacionada. Hoje, há vários estudos no mundo todo e há várias comissões. A União Europeia criou uma comissão agora para análise de fake news. O Congresso Nacional do Brasil autorizou a criação de uma CPI mista, uma comissão parlamentar de inquérito mista, Câmara e Senado, para análise de fake news. A questão de que, hoje, em virtude das redes sociais, em virtude dos novos meios de comunicação, existe a possibilidade de influenciar de forma negativa, influenciar por motivos econômicos, por motivos políticos, as pessoas, se resguardando atrás da liberdade de imprensa. Profissionais pretendem, por meio de vias da rede social, pretendem influenciar em resultados de eleições. Veja, nós acabamos de ter uma investigação, uma ampla investigação nos Estados Unidos, na questão da eleição presidencial, se houve ou não influência nisso, robôs que mandam informações, ou seja, diluindo o que é a liberdade de imprensa
mas para aqueles que não são imprensa, mas para aqueles que recebem para fazer verdadeira lavagem cerebral em determinadas pessoas. Há necessidade de se adequar para se garantir efetivamente o que é importante para a democracia e a liberdade de imprensa. Não se pode permitir essa corrosão que esses mecanismos artificiais vêm realizando. Há, no âmbito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, há um grupo que vem analisando esse problema para tentar evitar que ocorra nas eleições do ano que vem, eleições locais para prefeitos e vereadores e para as eleições presidenciais daqui a 3 anos. E, finalmente, o terceiro pilar importantíssimo para a manutenção da democracia é a questão da independência do judiciário. Não há democracia constitucional se não houver um ramo do governo, o judiciário, o poder, ou em alguns países o ramo judicial, como se denomina, mas com absoluta autonomia e independência. A grande conquista pós-guerra, com crescente legitimação a partir da década de 60 na Alemanha, mas a partir de 80 em toda a Europa, e no Brasil a partir de 1988, a grande conquista, ou uma das grandes conquistas para o equilíbrio da democracia constitucional, são as regras de jurisdição constitucional. A possibilidade de que todos os atos de poder, sejam atos concretos, atos executivos, atos legislativos, todos estão abaixo da Constituição. E que existam mecanismos efetivos desse controle jurisdicional. De nada adianta se proclamar uma Constituição como o ápice do ordenamento jurídico de um determinado país, se não houver mecanismos que possibilitem efetivar as regras, normas e princípios constitucionais. Os mecanismos de jurisdição constitucional foram uma conquista democrática muito grande. Por quê? Porque eles tornaram o Poder Judiciário, ou os tribunais constitucionais, onde há essa divisão, tornaram o Judiciário, as Supremas Cortes, os tribunais constitucionais, como verdadeiros poderes moderadores. O Brasil foi um dos poucos países que adotou lá atrás, na primeira Constituição, a Constituição do Império, o Brasil não adotou a tradicional tripartição de poderes. O Brasil adotou em 1824 4 poderes. Adotou as ideias de Benjamin Constant. E além do legislativo, executivo e judiciário, o 4º poder era o poder moderador, a época do imperador. E o próprio imperador Dom Pedro II, na sua segunda viagem, grande viagem que fez aos Estados Unidos, ele passou quase 15 dias conhecendo o funcionamento da Suprema Corte norte-americana. E escreveu ao seu primeiro-ministro no Brasil que estava pensando, ao retornar, em fundir o Supremo Tribunal de Justiça, que era a mais alta corte brasileira do Império, sem função constitucional, em fundir o Supremo Tribunal de Justiça com o poder moderador, transformando-os, dizia Dom Pedro II, transformando-os numa Suprema Corte, nos moldes norte-americanos, que seria o novo poder de moderação. E Dom Pedro salientava, vejam que a ideia não é nova, já Dom Pedro II salientava que um dos fatores de equilíbrio da democracia norte-americana era a existência de uma Suprema Corte com esse papel
é garantir a Constituição, mas dentro de um papel de moderação. Foi esse o modelo adotado por todas as democracias ocidentais a partir da Segunda Guerra. Foi o modelo adotado pelo Brasil a partir de 1988. O Poder Judiciário, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, como poder moderador. Poder moderador entre poderes. A possibilidade, que até então no Brasil não existia, até 88, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal analisar atos políticos do Executivo. A possibilidade de moderar, e nós fizemos isso no Brasil na prática. O Brasil teve essa experiência institucional, 2 impeachments, ou seja, 2 momentos da maior tensão constitucional existente entre legislativo e executivo. E, independentemente da visão ideológica, política de cada um, todos, desde a esquerda, extrema esquerda, extrema direita, nos 2 impeachments, todos os partidos políticos seguiram a regra do jogo, a regra constitucional. A cada passo no impeachment, entravam com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo moderasse, para que o Supremo dissesse como deveria ser o devido processo legal, a ampla defesa, ou seja, o Judiciário ganhando esse papel, essa força de poder moderador. A questão, e que também foi muito bem referida aqui pelo professor Tussaud, a questão da posição contramajoritária em defesa dos direitos fundamentais, essa, apesar de não ser sempre tratada desta maneira, a função contramajoritária, a meu ver, é uma das mais importantes funções de moderação, de poder moderador que o Judiciário e as Supremas Cortes têm no mundo. E por que isso? Porque aqui, diferentemente do que às vezes ocorre, inúmeras críticas ao Judiciário, à Suprema Corte, o Tribunal Constitucional, quer substituir o Legislativo, quer substituir o Executivo. Não é isso. A função contramajoritária é função de moderação. Porque dentro da democracia constitucional, se as minorias não conseguem preservar seus direitos, se as minorias não conseguem afastar a discriminação, afastar o preconceito, afastar perseguições via democracia, se as minorias não conseguem eleger representantes no parlamento, no Congresso, que defendam seus direitos, se a minoria não consegue eleger o ramo executivo, o que sobra às minorias? E essa é uma pergunta essencial para garantir o fortalecimento da jurisdição constitucional dentro da ideia de prevalência das democracias constitucionais. Se no regime democrático as minorias, e nós sabemos que minorias não são minorias numericamente, se nós somarmos todas as minorias, amplamente majoritária do ponto de vista numérico, não do ponto de vista de poder político e econômico. Se as minorias, no jogo democrático, jamais conseguirem eleger representantes no legislativo e no executivo, de forma a fazer valer seus direitos, o que sobra às minorias? Uma das duas opções. Ou se socorre do ramo judiciário para efetivar os direitos fundamentais previstos na Constituição, ou deixa de jogar o jogo, ou deixa de participar da democracia constitucional. E aí nós temos ruptura
temos revoluções, temos guerra civil. Eu comparo a função contramajoritária a uma panela de pressão. Se as minorias não conseguem efetivar os seus direitos fundamentais consagrados na Constituição, ano após ano, década após década, a pressão vai ampliando. Ou você dá aquela desafogadinha na panela de pressão para sair a pressão, a efetivação por decisões judiciais, ou a panela estoura. Foi o que ocorreu nos Estados Unidos, em decisão também citada pelo professor Tussaud, no famoso caso Dred Scott. Foi o gatilho para a guerra civil. Lógico, a guerra civil nos Estados Unidos não se deu somente em virtude da decisão da Suprema Corte, mas se chegou ao momento que se verificou que o ramo legislativo e executivo não solucionariam o problema da escravidão. E o ramo judiciário, na decisão do Dred Scott, que poderia paulatinamente ter possibilitado isso, se fechou totalmente. Não havia mais moderação, não havia mais possibilidade de solução dentro das regras da democracia constitucional. A função do Poder Judiciário, das Supremas Cortes, dos tribunais constitucionais, a função contramajoritária é importantíssima para garantir a perpetuidade da democracia. Hamilton, Madison, principalmente, em vários artigos, nos vários tópicos dos federalistas, diziam que tiranias, o que nós falamos mais como ditaduras, mas tiranias, a tirania não é só de um grupo minoritário que se sobrepõe aos demais. Diziam que a própria democracia poderia levar à tirania da maioria. A maioria dominando o Congresso, o Parlamento, e a maioria elegendo o presidente. Se a maioria resolve desrespeitar as minorias, só sobra, e já Madison e Hamilton diziam isso, só sobra a Suprema Corte, ao Judiciário, efetivar a Constituição. Por quê? Lembremos-nos, a maioria foi eleita segundo as regras do jogo. É a maioria no Parlamento, no Congresso, no Executivo, que deve conduzir as políticas públicas, que deve elaborar as leis. Isso é a essência da democracia. A maioria ganhou a eleição, ela comanda, só que ela foi eleita pelas regras do jogo. Ela comanda segundo as regras do jogo, segundo as regras constitucionais. A cada desvio, mesmo da maioria, a cada desvio, a cada desrespeito à Constituição, há um mecanismo de controle legítimo, um mecanismo constitucional, um mecanismo elaborado também pelas regras do jogo, que são as cortes constitucionais e o poder judiciário, para se manter o equilíbrio. Obviamente, com isso eu encerro, da mesma forma que, para melhorar a saúde dos regimes democráticos constitucionais, nós precisamos verificar novas regras eleitorais, que não garantam só a liberdade e a periodicidade, mas uma maior representatividade, que nós precisamos separar o joio do trigo na questão da liberdade de imprensa, também precisamos pensar mecanismos de efetividade da jurisdição constitucional que permitam um maior balanceamento entre os poderes. Obviamente, a questão do jogo entre poderes, aquela que o próprio Tribunal Constitucional Federal Alemão define como guerrilha institucional, às vezes, sempre há possibilidade de melhorarmos mecanismos. Mas todos os mecanismos atuais ou futuros, todos para que funcionem, dependem sempre da manutenção
da independência, do Poder Judiciário para exercer as suas competências. Não importa se as Supremas Cortes são vitalícias, como nos Estados Unidos, Argentina, Brasil, se os tribunais constitucionais têm mandato, como em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, ou também Tribunal Constitucional vitalício, como na Áustria, são todos mecanismos que podem ser aperfeiçoados, mas jamais se retirando a independência de cada magistrado e a autonomia do Poder Judiciário como um todo, para contribuir, em últimas palavras, para contribuir que as regras do jogo, as regras constitucionais sejam seguidas. Com isso, a democracia constitucional, ela se mantém e pode ser aperfeiçoada. Eu repito o que disse anteriormente, não há salvação fora da democracia constitucional. É um pseudo-flerte com uma eventual melhoria econômica, social momentânea. A perda das liberdades civis, religiosas, políticas, econômicas, não justifica que se flerte com qualquer diminuição das 3 regras básicas, dos 3 pilares da democracia, e entre eles a total independência do Poder Judiciário. Muito obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, pela excepcional palestra nessa manhã de sexta-feira da nossa Summer School em Democracia e Desenvolvimento, que tivemos a oportunidade de acabar linkando esses 2 temas do Parlamento, democracia e o Poder Judiciário nos tempos modernos. Queria, então, agradecer a gentileza tanto do professor Guillaume quanto do professor Alexandre em permitirem que nós abramos para perguntas. Então, se vocês puderem levantar a mão, se identificar e vamos encaminhando as perguntas. Pois não? Professor Fabretti.
Bem, eu agradeço a questão. Esse é um dos grandes desafios, né, do Poder Judiciário, não só no Brasil, mas nesse momento atual no Brasil. E nós chegamos a esse ponto, a meu ver, uma série de circunstâncias. Primeiro que, nos 30 anos, agora quase 31, da Constituição para cá, o Poder Legislativo, e por isso que eu disse da importância de uma reforma política, o Poder Legislativo foi se desgastando, se afastando da população e principal e lamentavelmente, eu diria, em virtude de inúmeros casos de corrupção, caiu no descrédito da população nos últimos anos. Somou-se a isso, também nos últimos anos, uma crise intensa do Poder Executivo, com um novo impeachment, novos problemas. E o que ocorreu? Então, não há vácuo no poder, não há vácuo no poder público, no poder político. As atenções todas se voltaram para o Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal. Todo desgosto, toda desilusão da população, e com razão, em relação aos outros dois poderes, todas as cobranças que deveriam ser feitas aos outros dois poderes, a população olhou e verificou, não, agora vamos ao Supremo. Inclusive, isso é um tópico que sempre, em conversa com congressistas, eu coloco, inclusive os próprios parlamentares, porque a cada derrota numa votação parlamentar, a oposição vai para o Supremo, levando questões parlamentares, eminentemente legislativas, para o Supremo. Então, esse é um ponto, o descrédito dos outros dois poderes. Ao mesmo tempo, e é um segundo ponto que levou a essa situação, nesses 30 anos e pouco, uma aposta importante do legislador constituinte se concretizou. O legislador constituinte apostou fortemente, não só no judiciário, no ramo justiça, fortalecendo não só o poder judiciário, mas todos aqueles que acessam o judiciário. Não há Ministério Público tão forte no mundo quanto o brasileiro. Não há Constituição no mundo que estabeleça tantos artigos para a advocacia pública e privada e fortaleça tanto quanto a brasileira. Ou seja, os demais atores do mundo jurídico também foram fortalecidos. Isso fez com que tudo passasse a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Uma das grandes limitações de uma Suprema Corte, uma das grandes limitações de um Tribunal Constitucional, é exatamente não ter poder de iniciativa, precisar ser provocado. O fortalecimento de todas as instituições públicas e privadas de acesso ao judiciário no Brasil fez com que tudo chegasse. E um terceiro ponto que aí foi, como se diz, a tempestade ideal. Se somou a TV Justiça, porque só no Brasil, em alguns lugares, quando a gente fala, ninguém acredita, mas só no Brasil há a transmissão integral de julgamentos da Suprema Corte. Veja, nos Estados Unidos, que é o modelo de Suprema Corte que o Brasil e vários países adotaram, a imprensa não pode nem gravar. Em outros países, pode-se divulgar só o resultado. No Brasil, é transmitido ao vivo, inclusive as brigas, que não ocorrem só no Brasil. Parece que só no Brasil o ministro do Supremo briga com outro naquele auge do debate. Ocorre em todo lugar, só que em todo lugar ninguém gravou. E depois se divulga o resultado. Isso no Brasil foi feito com a ideia, eu diria, com a boa intenção de transparência, garantir maior publicidade. Só que, num determinado momento, somado às novas redes sociais, isso acabou realmente, eu diria, transbordando só o que deveria ser uma verdadeira prestação de contas do Supremo à população. Isso passou a gerar problemas
incríveis, basta ver, às vezes nós ainda estamos votando numa sessão, está a sessão ainda, e já tem na rede social editado um monte de coisa, né, porque parece que as pessoas não fazem nada, alguns, né? Você ainda está no meio do julgamento, já tem lá editando, fazendo careta com você. Não sei. Lógico, você falou, quando eu entrei à faculdade, eu entrei em 86. Eu ousaria afirmar que acho que nem todos os estudantes de direito sabiam o nome dos 11 ministros. Hoje, todo mundo não só sabe, como gosta de um, não gosta do outro, xinga um, xinga outro. Tá? Isso é possível voltar ao que era? Não. Eu diria que não é possível e nem acho que seria saudável. Como tornar isso razoável? Porque a verdade é o seguinte, as pessoas, elas elogiam ou criticam, e às vezes até exageram, xingam, não porque gostam de um de outro, tal, desde que o ministro tenha votado como ele acha que é certo. Se o ministro mudar o voto no outro caso, esse aí já, esse aí virou comunista já. O julgamento não tem nada a ver com questão econômica, nada. Se não votou e eu não gosto de comunista, virou comunista. Se eu gosto, virou fascista. Não, virou um pouco jogo de futebol. Como melhorar isso? Obviamente vai ter uma maturação. Eu diria que isso é uma explosão de indignação da população por tantos desmandos, corrupção, tantos dissabores que a população como um todo nós tivemos. É a teoria pendular, né? Você solta o pêndulo, vai para o outro lado radical. Aos poucos, vai tentando isso. O Supremo pode auxiliar, porque utilizando a TV Justiça, essa ampla divulgação, para o que tem de mais importante. O que é o mais importante? E que foi exatamente o que fez com que o mundo todo, a maior parte do mundo, desde o século XIX, fosse abandonando as decisões judiciais, que era só os considerando. Considerando o quê? Considerando o quê? Decido. Ninguém sabia qual a fundamentação. Para decisões com fundamentação. Não só o Supremo, como os órgãos judiciários, têm o dever de fundamentar de maneira que as pessoas entendam a fundamentação. A pessoa pode não concordar, mas o judiciário tem o dever de fundamentar de forma que as pessoas entendam. O judiciário, obviamente, não pode viver na lua, ignorar o que as pessoas pensam, mas não pode, um órgão autônomo, e por isso a necessidade de independência para o judiciário, um órgão autônomo e independente não pode balizar as suas decisões no que hoje é a vontade da maioria, amanhã pode não ser a vontade da maioria. Não se deve afrontar a população. Exatamente por isso, deve se fundamentar e explicar. Aqui a decisão é essa, porque exatamente a Constituição diz isso. Mas se uma determinada composição da Corte, a população entender que interpreta a Constituição diversamente do que a maioria da população entende. Que se faça como se fez nos Estados Unidos na década de 70. A Corte de Warren, que foi a corte mais ativista, foi citada também a decisão que acabou com a questão da segregação nas escolas, num determinado momento, os partidos políticos, o establishment político achou que estavam exagerando. O que se passou a fazer? Os presidentes passaram a escolher candidatos para a Suprema Corte de outro perfil, o Senado, e os senadores são eleitos pela população, passou a aprová-los ou não, ou seja, existem mecanismos de freios e contrapesos
para você, eventualmente, alterar decisões de uma Suprema Corte sem atentar contra a independência do Poder Judiciário. Então, o papel do Supremo é cada vez mais se fazer entendido pela população, ou seja, nós, maioria, decidimos isso por causa disso. É o respeito que se deve à população, explicar corretamente, sem grande juridiquês, explicar. Esses são os argumentos. Se a população, a maioria, os poderes constituídos passam a não concordar, por isso que a cada escolha participa o Executivo e o Legislativo. Por isso que eu sou totalmente contra, apesar disso, em princípio, aumentaria o poder do Supremo Tribunal Federal, mas eu sou totalmente contra uma proposta de emenda constitucional que prevê a escolha de ministros do Supremo a partir de uma lista sêxtupla do próprio Supremo. Veja, aí você vai ter sempre o mais mesmo. A maioria do Supremo vai escolher pessoas próximas de pensamento, ideologicamente. Não. A renovação é importante, porque se a população agora escolheu outras pessoas de outra forma de interpretação, isso vai se refletir no Supremo. Agora, isso não é instantâneo. E agora é o momento do Brasil mostrar que nós já temos maturidade democrática de saber que os mecanismos funcionam, mas dentro do time constitucional. Deixa eu roubar. William, pode levantar, por favor? Constitucional do Peru, existem uns acórdãos que eles trazem, no máximo, 45 páginas, isso com acordo completo. Eu gostaria de saber a opinião de Vossa Excelência quanto à extensiva quantidade de páginas, por exemplo, dos emendários e dos votos dos excelentíssimos ministros. Eu acredito que eu gostaria de saber se existe uma tendência a essa diminuição, até para a compreensão da sociedade em geral, e geralmente a terminologia utilizada nos votos não é tão acessível à população em geral, às vezes, inclusive, aos juristas e operadores do direito. Essa seria a minha pergunta. Existe uma tendência a diminuição quantitativa de páginas, e por que essa quantidade tão grande quando se é possível trazer uma síntese, uma concisão para que toda a sociedade tenha acesso e compreendam os acórdãos do Supremo Tribunal Federal? Agradeço. Essa é uma outra questão interessantíssima, importante, mas decorre não só da nossa tradição, mas principalmente da forma de discussão e votação feita no Brasil. Nós, diferentemente da maioria dos países que têm uma Suprema Corte, nós debatemos e decidimos e proclamamos o resultado tudo no mesmo momento, sem uma prévia discussão. E isso, às vezes, uma boa ideia, um bom motivo, acaba, na prática, dando errado. Isso foi, eu diria, piorado com a emenda 45, a revisão constitucional, a reforma do Judiciário,
que passou a exigir que até reuniões administrativas do Judiciário sejam públicas. O que esse mecanismo tem a ver com o número de páginas? Tudo. Porque se você pegar a Suprema Corte americana, a própria Suprema Corte argentina, quase a totalidade se discute numa sala, discutem a questão, trocam memorandos, e aí se proclama o voto da maioria, o relator faz o voto pela maioria, e às vezes, se quiser a divergência, faz um voto pela divergência. E esse voto da maioria, ou quando é unânime, esse voto, apesar do relator escrever, não, ele redige, ele passa pelos demais, e os demais falam, não, eu concordei com o relator, mas esse argumento, se ele colocar, eu vou ter então que divergir. E acaba sendo uma condensação da vontade de todos, e um único voto majoritário. Óbvio que é muito mais fácil aí você comunicar para todos um único voto com uma fundamentação que pegou, ou pelo menos tentou consolidar a opinião de todos os juízes da Suprema Corte. No Brasil, o método de votação impede isso, porque, na verdade, o tema é colocado, você vai debater, vai discutir, debater e já votar naquela sessão. Você não sabe o que o relator vai votar. A partir da votação, então, cada ministro, principalmente nos casos mais importantes, você já leva pronto a sua opinião, você já debateu tudo. Existe até a possibilidade de você, na hora, se convencer diversamente, mas você já preparou. No Brasil, essa forma de votação faz com que quase todos tenham que atuar como relator. Ou seja, o trabalho é muito maior de todos. Não é o melhor mecanismo, seja porque o trabalho é muito maior, seja porque aí, quando sai publicado o acórdão, tem a ementa, mas cada voto, às vezes, o julgamento pode ser 11-0. Só que você lê e fala, mas cada um fundamentou de um jeito, fica mais difícil entender. O ideal, e eu falo isso em público porque eu já desde que entrei, 2 anos e meio quase, logo que eu entrei eu ofereci algumas propostas ao regimento interno do Supremo. O ideal seria o relator, salvo em casos excepcionais, mas o relator, em 20 minutos dá seu voto, 20 minutos dá seu voto, faz um resumo do voto, o presidente perguntaria, há divergência? Se não houver, acabou. Então, quem divergiu, 20 minutos também. E os demais votariam na divergência ou não. Após isso, porque cada um fez um resumo do voto, o vencedor, se o relator fosse o vencedor, passaria o seu voto para os demais concordarem, para não precisar cada um declarar o seu voto. Então, existe a possibilidade, dentro do nosso mecanismo, disso. Óbvio, tem acórdãos que é impossível. Nós vamos julgar agora, em agosto, a lei de responsabilidade fiscal. Há 8 ações que impugnaram todos os artigos da lei. Então, aí realmente é difícil ser mais sintético. Mas, na maioria, daria para dar uma resumida. Porque, realmente, às vezes, para concordar, todos nós, para concordar, você leva 1 hora para concordar. Mas é um outro problema também. O relator dá o voto. Eu sempre voto em segundo, né, porque eu sou o ministro mais recente. Então, vamos dizer, o relator dá o voto, falou lá 1 hora. Daí, eu concordo, eu falo, acompanho o relator. Daí, os outros 9, cada um fala 1 hora. Só eu acompanho o relator. O que vão falar? O Alexandre não estuda. Acabou de chegar, nem preparou o voto.
só fica acompanhando o relator. Olha que vergonha. Ou você muda o sistema como um todo, ou realmente aí cada um vai preparar o seu voto. Mas a minha ideia, e nós estamos avançando nisso, mas a minha ideia é isso, quem concorda com o relator não precisa juntar o voto, ler o voto, mas também, para que isso seja feito, pode, ao concordar, pedir que retire determinada fundamentação. Aí nós teremos um único documento. Esse é o julgamento da maioria, porque senão fica difícil mesmo. Cleide. Boa tarde, ministro Alexandre de Moraes. Você também foi meu professor em várias oportunidades. Meu nome é Cleide, sou mestre pela FADISP e atuo em questões voltadas a direitos humanos referente à migração. A minha pergunta vem a seguinte: na atual pauta mundial, discute-se direitos em relação ao deslocamento de pessoas. E daí surgem novas figuras, novos institutos, um pluralismo de novos sujeitos de direito e também de um multiculturalismo jurídico. A minha pergunta, a minha indagação seria a seguinte, que é um dos meus temas de investigação. Em relação à migração, que hoje nós já temos a questão da residência dos imigrantes no Brasil, referente à questão de direitos políticos. Na sua posição enquanto constitucionalista e ministro, o senhor entende que o Brasil tem que se abrir como alguns outros países da América Latina e do mundo que abriram a questão do sufrágio, de abertura mais plena da cidadania política em relação desses novos residentes? Essa é uma questão importante, é um novo desafio dentro de um dos pilares, daqueles 3 pilares da democracia, que é eleições livres, periódicas, mas garantindo a representatividade e garantindo a participação popular. Com essas novas correntes migratórias, principalmente em virtude de refugiados, e o Brasil andou bem, porque o Brasil aprovou a lei de imigração, que é uma lei moderna, uma lei que garante vamos dizer, uma aceitação maior dessa diversidade. Mas com o aumento dessas migrações, se voltou a discutir em alguns locais já se admite que nós não podemos diferenciar tanto, do ponto de vista jurídico, população de povo. População como o conjunto de habitantes de determinado local e povo, conjunto de habitantes com direitos políticos. Porque em determinados locais nós poderemos ter um grande número de pessoas que legalmente moram naquele território, têm direito à saúde, educação, têm direito à segurança, transporte, só que não podem opinar sobre a questão política. Então, me parece que, com essas correntes migratórias, a tendência é possibilitar uma maior participação política, o direito de sufrágio, desde que tenha um tempo já de residência no país. Ou seja, desde que se comprove realmente que está, não só de forma permanente, mas está já contribuindo com o país. A meu ver, a diminuição dessa distância entre população, como só habitantes que moram, e povo, que também tem direitos políticos, a aproximação se dará com um requisito de tempo. Como já nos Estados Unidos, só em alguns municípios pode participar só da eleição municipal. Quem já há 10 anos mora de forma permanente, regular, porque ele participa dos negócios políticos da cidade. E mais, da democracia liberal, aquele que contribui com tributos pode escolher
aqueles que vão gastar seus tributos com as políticas públicas. Então, o residente permanente, mesmo que não tenha obtido a nacionalidade brasileira, mas permanente há tantos anos, que contribui, que está lá na comunidade, então ele deve ter direito a participar também. Queria, então, agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês nessa nossa 5ª Summer School em Democracia e Desenvolvimento, realizada pela Universidade de Siena e pela Unialfa Fadisp do Brasil. Essa semana que contou com as aulas dos professores Ricardo Lewandowski, Lauro Chikawa, José Carlos Francisco, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, Johanna Froelich, Marco Olivetti, o professor Júlio Veloso, o professor Pier Paolo Pigosi, a professora Flávia Piovesan, Carlos Vidal, e hoje com a professora Giorgia Pavani, da Universidade de Bolonha, o professor Guillaume Tussaud, da Sciences Po de Paris, e o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Para nós, evidentemente, uma honra enorme poder ter recebido cada um deles nessa primeira semana de curso. Dizer que na próxima semana, na segunda-feira, a partir das 16h, teremos a aula magna da segunda semana com o professor Luigi Ferraioli, que vai falar sobre constitucionalismo e o seu futuro. Em seguida, a palestra do ministro, a aula magna do professor Luigi Ferraioli, receberemos novamente os nossos alunos e seus acompanhantes, familiares, em um coquetel aqui no terraço da nossa Faculdade de Direito. Queria, em especial, agradecer a gentileza e a oportunidade de dividir o conhecimento de vocês aqui conosco, os professores Guillaume Tussaud e o ministro Alexandre de Moraes, dizer da nossa felicidade em tê-los aqui e passar à mão de vocês os certificados de participação nessa nossa 5ª Summer School, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês e pedir que, ao final, vocês desçam aqui para a gente fazer a foto de encerramento da nossa primeira semana, tá ok? Muito obrigado e até semana que vem, gente.